Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Louvamos o Senhor, amados, por estarmos na sua casa, na sua presença. Coisa boa é estarmos na casa de Deus. É verdade. Amém. Quero agradecer de antemão. Quero agradecer de antemão ao convite dirigido na nossa pessoa, a coordenação da banda, santuário. Que Deus continue honrando vocês. E sentimos a glória de Deus nas músicas que você editou. Que a graça do Senhor permaneça na sua vida. Amém. Ao dirigente dessa congregação, presbítero Osias, que é o nosso parceiro, nosso amigo em Cristo e também na terra. Amados, quase não estaria hoje aqui. Houve algum imprevisto. Deixei a minha filha em casa com 39 graus centígrados de febre. Eu disse a minha esposa que estaria na casa de Deus. Aleluia. E eu disse ao Senhor, quando eu cheguei aqui: Deus, eu fui para a tua casa. Deixei a minha filha com 39 de febre. Mas eu vou pregar a tua palavra. Amém. E eu creio que assim como o Senhor está conosco aqui, Ele já tocou na vida da minha Amém. filha. Eu creio. Eu cheguei aqui muito abatido, mas já estou consolado pelo Espírito. Aleluia. Olha quem é bom estar na casa de Deus. Você está lendo de glória. Amados, temos um tema bem propício para esta noite. E eu gostaria de compartilhar com toda a igreja no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Por favor, abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Pois foi nos dado este tema para esta noite, nós queremos glorificarmos a Jesus por este tema. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Muitos se esquecem do livro de Apocalipse e pregam muitos outros, mas nesta noite o Senhor nos dera o privilégio de pregarmos sobre ele. Quem encontrou Apocalipse 1, versículo 8, diga aleluia. Aleluia. Nos diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, amados? Amados e queridos irmãos, nós compreendemos, mediante esta palavra, que quando Jesus estava ainda na terra, Ele efetuara grandes milagres, Ele fizera grandes prodígios, e um dos que acompanharam os milagres de Jesus foi o apóstolo João. Entendemos que Jesus, quando ele chamara os seus discípulos ou aprendizes, lá no capítulo 1 de Marcos, quando ele convida, estava ele, Tiago e João, o seu irmão, filho de Zebedeu. E Jesus os convida para que eles fossem seus discípulos, pois ali encontraram Jesus para que fizessem parte do seu chamado. Posteriormente, no capítulo 10, versículo 2 e 4, ou 2 a 4 de Mateus, Jesus os chama de apóstolos, que significa enviados ou mensageiros. Mas João passara alguns momentos significativos ao lado de Jesus. Na casa da sogra de Pedro, João estava junto com Jesus quando Jesus impôs as mãos sobre a sogra de Pedro, pois ela ainda estando com febre, mas tocou a mão sobre ela, a levantou e disse: olha, prepara alguma coisa porque nós temos fome. A febre foi embora e o nome do Senhor Deus foi glorificado. Entendemos, amados e queridos irmãos, que lá no capítulo 5, versículo 37 a 43, quando Jesus ia caminhando por uma das aldeias que ele ia passando, entendemos que uma das mulheres que tinha um fluxo de sangue tocara nas vestes de Jesus
e foi curada. Porém, lá na frente, ele encontrara um homem chamado Jairo, que ele disse: olha, vamos à minha casa porque a minha filha está enferma. Estava lá também Jesus, Pedro e Tiago. João estava sempre presente nos momentos significativos da vida de Jesus. Mas João estava ali. E quando Jesus chegou na casa de Jairo, lhe disseram uma notícia que não foi muito agradável aos seus ouvidos. Eles disseram para Jairo: Jairo, a tua filha está morta. Mas Jesus chegou na casa de Lázaro e disse: ela não está morta, ela somente dorme. Oh, levanta-te e anda. E aquela menina se levantou e João estava perto dela. Jesus disse: olha, dá a ela com o que comer. E João estava com Jesus lá naquele momento. O que me faz acreditar no capítulo 17, versículo 1 a 9 de Mateus, que é quando Jesus estava tirando um tempo reservado para a oração, ele chama Pedro, Tiago e João e disse: agora vamos nós três para o monte, porque eu preciso orar. Quando Jesus chegou no pico do monte, começou a orar. Jesus começou a ser transfigurado da planta dos pés até o alto da cabeça. A Bíblia nos diz que nenhum deles conseguiram ficar de pé, porque a glória de Deus invadiu aquele monte. Apareceu Moisés e Elias, mas Pedro foi mais ousado e disse: Jesus, é bom que façamos um templo aqui para que eles habitem. Mas Jesus disse: não, Pedro, eles chegaram aqui para confirmar e se alegrar com vocês, porque eu sou o Filho de Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Quando Jesus estava nos últimos dias aqui na terra, capítulo 22 de Lucas, Jesus chamou mais 3 para a preparação da Páscoa. Ele chamou Pedro, Tiago e João. Quando Jesus, lá no capítulo 26, versículo 37 de Mateus, diz a Bíblia que Jesus foi orar no Getsemane, já estava nos seus momentos finais aqui na terra. Ele disse: Pedro, Tiago e João, vai comigo, vamos comigo para o monte. Eu preciso orar. Eu preciso me revestir mais. Eu preciso chegar mais perto do Pai. Aleluia. Mas Jesus estava num momento de tristeza, num momento de angústia, num momento de grande aflição. Mas, amado, Jesus morreu. Jesus padeceu nas mãos dos homens. Todos os discípulos deixaram Jesus. Todos eles se esqueceram, até Pedro, que andava com ele, negou ele 3 vezes. Mas sabe quem estava lá no pé da cruz? João. João não deixou Jesus nem na hora da sua morte. Mas por que, Jesus, você quer enfatizar isso? Eu quero trazer à tona e trazer à tua consciência também, que não foi diferente na vida de João. Quando João saiu para pregar, dizer que Jesus era, que Jesus é e que Jesus sempre seria, alguém se levantou como uma grande barreira na vida de João, chamado o imperador Nero, e se levantou com uma grande perseguição contra os judeus e contra aqueles que tinham também aceitado Jesus. Mas João disse na frente e nos olhos fitos de Nero: tu não é Deus e eu não me prostrarei diante de ti, porque só Jesus merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Agora, amados e queridos irmãos, Nero olhou para João e disse: olha, tu é apóstolo, mas eu faço uma sentença para você, João. Se você não negar a Cristo, eu vou te jogar você num tacho ou numa panela de óleo fervente. Mas assim aconteceu. João não chegou a Pátimos, a ilha que ele foi revelado a palavra por um acaso. Se levantou esta grande perseguição, mas João não negou a Cristo. João não negou a fé e disse: não vou servir ao Império Romano, mas vou servir a Deus. E isso aconteceu. Aconteceu que João foi jogado no tacho de óleo fervente. Tiraram João, João ainda estava com vida. Pegaram João e jogaram ele lá na ilha de Pátimos para ser comido pelas feras.
Mas Jesus estava se aparecendo para João. Quem sabe como consolo, João estava todos os momentos do lado de Jesus, e o momento que João mais precisava, Jesus não ia deixar João sozinho. Ele chegou na ilha de Pátimos, e João nos diz no capítulo 2 do Apocalipse que ele ouviu uma palavra, oh aleluia, ele ouviu palavras do seu sonido que dizia a seguinte maneira: olha, quando eu olhava para trás para quem falava comigo, eu ouvi palavras que pareciam de muitas águas. Vi um homem que era semelhante ao Filho dos Deuses, e os seus pés, oh aleluia, era também comprido o seu vestido. Ele era cingido com o peito um cinto de ouro, e a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã e como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés reluzia como latão reluzente, como se tivesse refinado na fornalha, e uma voz como voz de muitas águas dizia: eu tinha a sua destra 7 estrelas, e a sua boca saiu uma espada aguda, e ele dizia: João, João, João. E quando eu caía aos seus pés morto, parecia que estava morto, ele dizia: João, eu estou vivo. João, eu estou vivo. Eu sou o primeiro e o último. Eu fui morto, mas estou vivo para sempre, e as chaves da morte e do inferno estão nas minhas mãos. João, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh irmãos, quando João pensava que estava sozinho, Jesus se revelou para ele. Foi na perseguição que Jesus se revelou para João. Foi na dificuldade que Jesus chegou na hora que João mais precisava. Foi a revelação mais linda que qualquer homem e qualquer mulher pode ter. A visão do presente, do passado e do futuro. Deus reservou para alguém que ele amava de verdade. Deus reservou para alguém que estava precisando do seu consolo. Quando João pensava que estava sozinho, Deus, por intermédio de Jesus, disse: João, eu estou contigo, João. Eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Quando João via, oh, aquele ser com a sua cabeça e os seus cabelos brancos, significava teologicamente e escolasticamente dizendo que era a eternidade de Jesus. Jesus é eterno, e nesta noite, mediante a Bíblia, a Sagrada Escrituras, eu vou provar para você que Jesus é eterno, e que se você crê ou não, ele permanece sendo eterno. Acredite ou não, Jesus é eterno. Aleluia. O próprio João, capítulo 1, versículo 1, ele disse que no princípio o verbo era Deus, e Deus, aleluia, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O significado de verbo significa logos, que para o judeu significa Deus, que é o agente da criação. Aleluia, aleluia. João estava dizendo: aquele que se revelou para mim é o agente, aquele que criou todas as coisas. Quando Deus, lá no capítulo 1, versículo 26 do Gênesis, disse o Senhor: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se estivesse sozinho, ele não tinha convidado ninguém, mas ele disse: façamos, terceira pessoa do plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Jesus também estava na minha e na tua criação. Aleluia!
meteu a besta, a entender que poderia conhecer a Deus, que começou a criar uma grande torre chamada Torre de Babel. Mas o Senhor, no capítulo 11 de Gênesis, versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim: e Deus disse: ia, deixamos e confundamos todos eles, para que saiba que eu sou o Senhor. Mais uma vez, Deus convida. Desçamos, terceira pessoa do imperativo subjuntivo. Depois, façamos ou confundamos. Jesus estava no princípio. Jesus é eterno. Ele é eterno e estará aqui nesta noite. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele se revelando para o profeta Isaías, quando ele disse no capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, Isaías, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, Isaías, quem impedirá? Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, Moisés resolveu cantar ao Senhor, e ele disse: vede agora que eu sou, e nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Assim diz o Senhor. Não tem culto melhor do que nós lermos a palavra de Deus. Porque a palavra é que limpa. A palavra é que liberta. A palavra é que transforma. A palavra que muda o intento e o coração do homem. Oh, aleluia! Ainda em Isaías 44, versículo 6. Diz o profeta: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Que coisa linda! Ainda no profeta Isaías 43:11 diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. 44:24 diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o que te formou desde o ventre: eu sou teu Senhor e faço tudo, que sozinho estendo os céus e também reparo todas as terras ou areia da praia. Que coisa linda, irmãos! Que coisa maravilhosa! Que coisa sublime, aleluia! Jesus é eterno e você serve a Ele. Oh, Jesus disse: aquele que é, aquele que era e também aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Jesus é eterno e ele mesmo pregou isso para os judeus. Ele pregou a sua preexistência. Preexistência significa aquele que foi ou que existiu, ainda existe antes e depois de alguém. Quando os judeus olharam para Jesus, no capítulo 8, versículo 57 e 58 do apóstolo João, ele disse algo profundo. Quando os judeus lhe indagaram e disseram: você conheceu Abraão? E Jesus disse: olha, vosso pai Abraão, ele se alegrou no dia em que me viu, e disse aos judeus: tu não tens ainda 50 anos, e como pode ver o
olha, eu vou te revelar algo profundo. Ele disse assim: em verdade vos digo, ainda antes que Abraão existisse, eu era, eu sou, eu já existia. Oh, irmãos, deixa eu dizer algo, uma grande verdade nesta noite. Sabe por que às vezes os nossos cultos não passam de meros costumes? Porque nós deixamos de pregar quem é Jesus. Quando nós complementarmos e entendermos que Jesus, Ele é o centro de tudo, os nossos cultos serão diferentes. Aleluia. Eu entendo algo profundo lá no capítulo 2 de João, quando Jesus foi convidado para ir para o casamento. Ei, você convidou Jesus para vir hoje? Porque se Jesus não estiver na festa, não presta. Se Jesus não estiver na festa, a festa não presta. Oh, aleluia. Sabe por que o casamento daquele homem não acabou ali em desgraça e em coisas feias? Porque Jesus estava na festa. Aleluia. Jesus estava na festa e disse: enche as talhas de água. E quando serviu o vinho era melhor do que o primeiro. Mas se Jesus não estivesse na festa, a alegria tinha se acabado. Porque a alegria da festa era o vinho. E o vinho hoje significa para as nossas vidas a alegria. Se Jesus não estiver conosco, você vai estar moribundo no canto. Mas se Jesus estiver com você, você está passando por dificuldade, mas você vai dizer: glória a Jesus. O problema está se agravando, você vai dizer: glória para Ele. O negócio está difícil, aí você vai dizer: glória a Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Se Jesus não fizer, ninguém mais faz. Se Jesus não fizer, ninguém mais vai fazer. Se você não confiar em Jesus, vai confiar em quem? Mas eu te convido nesta noite a dizer a Jesus que você está aqui e veio engrandecer o seu santo nome. Oh, glória a Deus. Que toda honra, que toda glória, que toda magnitude tributemos a Ele para sempre. E se a igreja acredita, diga amém. Se a igreja veio adorar, diga amém. Se a igreja veio exaltar, diga aleluia. Misture glória a Deus e diga: Senhor Jesus, eu vim aqui por tua causa. Tu és a razão de estarmos aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jesus ainda peregrinando sobre a terra, ainda lá no capítulo 6, no versículo 35. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele dizendo para os seus discípulos: e disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Aleluia. Jesus estava conversando com a samaritana e ela disse: eu conheço uma profecia que um Messias vai se revelar e o nome dele se chama Cristo, e quando ele se revelar vai trazer tudo à tona. Aí Jesus disse para ela: tu estás de frente a ele, eu sou Cristo. Oh, aleluia. Glória a Deus.
discípulos estavam meio perturbados. No capítulo 11, do apóstolo João, versículo 14, versículo 6, Jesus disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se primeiro não passar por mim. Aleluia. Irmãos, se a igreja entendesse, sabesse e compreendesse o poder que esta igreja tem, a igreja era outra, presbítero Lira. Você não está servindo aos bons Jesus da Lapa. Você não está servindo ao bom Jesus do Navegante. Não! Você está servindo ao bom Jesus de Nazaré da Galileia. Oh, que morreu, mas lá jaz no seu túmulo. Não estás mais aqui. Por quê? Já ressuscitou. Oh, na cama sore me candaça. Se você for lá no Japão e aproximadamente a cidade de Quito, você chega lá nesta cidade, você vai ver aqui jaz os restos mortais de Siddhartha Gautama, que se chama Buda. Se você for nos Estados Unidos e chegar lá e for no cemitério, vai dizer: aqui jaz os restos mortais do rei do rock chamado Elvis Presley. Se você ainda for na China e contemplar no cemitério, lá vai estar dizendo: aqui jaz os restos mortais do rei do Kung Fu, do Karatê. Mas se você ainda for lá na cidade alemã, vai estar lá nos restos mortais. Aqui jaz os restos mortais de John Lennon, o rei do pop e da música jazz. Aqui você pode encontrar os restos mortais de todos estes. Mas se você for a Jerusalém, você vai ver lá no túmulo: ele não está mais aqui, ele não está mais ali, ele não está mais lá, ele está lá em cima, porque já ressuscitou. Irmãos, o pavio já está começando a pegar fogo. Ai, glória. E eu sempre digo isso: eu nunca peço para dar glória, porque só dá glória quem tem, irmãos. Eu nunca peço para dar glória, eu nunca cutuco o vizinho e digo: dê glória, não. Eu mesmo dou, irmão, porque só dá glória quem sente, só dá glória quem tem, só dá adoração que está no coração dá. Não precisa você pressionar ninguém, porque não adianta, irmãos. Nós chegarmos aqui, diz a biologia, que nós temos aproximadamente 32 músculos para continuarmos com a nossa cara fechada e passando um delegado, mas nós temos 28 músculos no rosto para continuar sorrindo, dizendo que ele vive e reina para todos sempre. Amém. Ei, nesta noite eu poderia pregar sobre Abraão, pai da fé, mas Jesus é maior do que Abraão. Eu poderia pregar sobre o homem mais manso da terra, Moisés, mas Jesus é maior do que Moisés. Eu poderia pregar nesta noite sobre o grande profeta Elias, que orou e caiu fogo do céu, mas Jesus é maior do que Elias. Eu poderia pregar sobre Eliseu, que disse à mulher: onde está o teu filho? Subiu sobre ele, a criança voltou a viver, mas Jesus é maior do que Elias. Eu poderia pregar sobre Neemias, o homem que construiu ou reconstruiu os muros de Jerusalém, mas Jesus é maior do que Neemias. Eu poderia pregar nesta noite sobre Esther, a mulher que reinou em terra estranha, mas Jesus é maior do que Esther. Eu poderia pregar sobre Davi, um rei moço que era segundo o coração de Deus, mas Deus chegou aos pés de Jesus.
nesta noite sobre o profeta messiânico, profeta Isaías, mas ele não chega nem vai chegar às unhas de Jesus. Eu poderia pregar sobre os apóstolos, eu poderia pregar sobre os discípulos, eu poderia pregar sobre as mulheres que ajudaram o ministério de Jesus, eu poderia pregar sobre Paulo, aquele que ganhou um continente, evangelizou um continente para Jesus, mas ainda não era maior do que Jesus, porque Paulo, lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, quando Paulo relutava com Deus, ele dizia: Senhor, tira de mim este espinho na carne. Aí Deus responde para ele: olha, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Aí ele disse: e as minhas fraquezas. Aí Jesus disse: Paulo, você não me entende, a minha chamada é diferente da chamada do homem. Aí quando você está fraco, aí é que você está forte, Paulo. Irmãos, por que é tão difícil glorificar Jesus? Sabe por quê? Porque muitos homens e muitas mulheres querem a glória de Jesus para eles. Mas nesta noite eu estou numa igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! E o Cordeiro pode estar aqui nesta noite, porque ele tem a primazia nesta casa. O Cordeiro pode estar aqui quando, oh aleluia, essa passagem comove meu coração. Quando Abraão foi provado por Deus, estava Isaac subindo o Monte Moriá. Chegando no Monte Moriá, está Isaac perguntando a papai Abraão, e disse: papai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, está o fogo, mas aonde está o cordeiro? Ei, capítulo 1 de João. João Batista olhou Jesus vindo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. Oh, é ele. Aí João disse: ei, Senhor, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Aí alguém disse para João: João, alguém está aparecendo aí, está pregando, está acontecendo tanta coisa, tanto milagre. Aí João olhou para aquele indivíduo e disse: ei, presta atenção agora. Alguém insultou o coração de João, pensando que João Batista ia ficar irado com aquilo. Ele disse: João, tem um homem aí que está pregando, que está dizendo o que é. Aí João entendia que era Jesus. Aí João disse: olha, eu não me preocupo com isso. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. O que importa é que Jesus cresça e que eu diminua. O que importa é que eu desapareça e ele apareça. O importante é que ele faça e que eu fique olhando ele fazer, porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. E é no nome dele que nós estamos aqui reunidos nesta noite. Nós não estamos reunidos aqui no nome do presidente da República. Nós não estamos aqui reunidos no nome do governador desse estado, do prefeito desta cidade. Nós estamos aqui reunidos no nome daquele que é, aquele que será, aquele que era, aquele que tem um nome sobre todos os nomes. A Bíblia nos fala lá nas cartas do apóstolo Paulo: oh, todo joelho se dobrará diante dele, não vai sobrar um, todos terão que se curvar diante dele. Glória a Deus. Glória, glória, glória. E eu confesso dizer para você, não tem coisa melhor do que servir a Jesus. Se fosse feito aqui uma entrevista com cada um, ele vai dizer: eu estou passando dificuldade, mas vale a pena.
negócio está difícil, mas Jesus é bom. Ele diria assim: o negócio não está fácil não. Mas ele abriria no cantinho da boca um sorriso e ia dizer: a coisa está difícil, mas Jesus está comigo. Se fosse, ninguém faria. Foi Jesus quem desceu. A Bíblia diz que ele se rebaixou, tornou-se homem, muito antes de você conhecê-lo. O apóstolo João diz: eu escolhi a vós. Oh, aleluia. Foi ele que te escolheu. Foi ele que te chamou. Oh, aleluia. Foi ele que te colocou onde você está. E ninguém pode arrancar você deste lugar, a não ser que você queira. Mas foi Jesus que te escolheu para estar na casa dele. Muitos queriam e gostariam de estar onde você está hoje, mas não tem condições disso. Quantos gostariam de estar na casa de Deus, mas não tem força? Quantos gostariam de estar na casa de Deus, mas estão deitados no leito de dor? Quantos estão nos presídios? Quantos estão nas cadeias? Quantos estão em qualquer outra parte deste mundo? Mas nesta noite o Senhor reservou para você estar aqui na casa dele. Então abre esta boca linda e formosa. Abre a boca para Jesus e diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Eu te exalto, te enalteço. Eu glorifico o teu nome, porque tu és lindo. Não tem coisa melhor de falar sobre Jesus. Ele é melhor do que todas as coisas. Ele é o que Isaías, lá no capítulo 9, versículo 6, ele disse: ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Aleluia. E o sábio Salomão foi mais longe dizendo: ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ele é a pedra angular. Aleluia. Ele é a pedra de esquina, ele é a base da igreja, ele é a base do povo de Deus. Ele é e sempre será e sempre há de ser. E nesta noite eu louvo porque falei de Jesus. Eu louvo a Deus porque falei de Jesus. Falei de Jesus. E é Jesus quem faz a obra. É Jesus que opera o milagre. É Jesus que faz o sinal. É Jesus que chega na hora certa. É Jesus que chega no momento certo. Aleluia. É Ele que faz e mais ninguém pode fazer. É aquele que coloca a mão e ninguém pode tirar. É aquele que fecha a porta e ninguém pode abrir. É aquele que abre a porta e ninguém pode fechar. Oh, aleluia. É aquele que chama as estrelas pelo seu nome e ela obedece. É aquele que diz: para aqui, para e tem que parar. É aquele que diz: anda e tem que andar. É aquele que diz: levanta e tem que se levantar. É aquele que diz: estanca o fluxo de sangue, e o fluxo tem que ser estancado. É aquele que o morto está deitado, ele diz: não está morto, somente dorme. Levanta e anda. É aquele que chegou lá em Betânia, na casa de Maria, e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tem coisa melhor do que falar dele. Acaba até os argumentos quando a gente quer falar de Jesus. Falta a palavra quando a gente quer falar de Jesus. Mas por quê? Porque ele é tudo. Jesus é até o fôlego que você está consumindo aí agora. É verdade, pastor Flávio.
Obrigado por isso, porque até o oxigênio que você está respirando é Jesus que libera, é Ele que libera, é Ele que dá, é Ele que dá, é Ele que dá, é Ele que dá. A morte e a vida está na mão dEle, aleluia. E você queira ou não, Ele faz isso. Você acredite ou não, Ele está no controle, Ele está no domínio, Ele está presidindo todas as coisas. E eu acredito que Jesus tem uma obra linda nesta noite, neste lugar. Oi, irmão. Desde quando eu iniciei a mensagem que eu estou me prendendo aqui. Mas eu vou entregar aquilo que deixa. Jesus não me chamou para ser covarde. Ele me chamou para ser servo. Né? Ele disse os covardes voltam. Não foi verdade? Não pode. Mas Jesus é livre. E o que ele vai fazer é coisa linda. A obra que Jesus veio fazer foi libertar os cativos, só isso. Eu era cativo, você era cativo, nós éramos cativos. Ele veio nos libertar. Aleluia. Foi João que disse, no capítulo 8, versículo 22. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus vai te libertar. Jesus vai transformar a sua vida. Aleluia. E o Espírito Santo está me incomodando dizer algo para você. Aleluia! Aleluia! Ele vai chegar na sua vida de maneira que você não espera. Você está pedindo de um jeito, mas ele vai chegar de outro. Do jeito que você quer, não. Ele vai chegar do jeito que ele quer. Porque é ele que manda. É ele que vai fazer. Ele vai deixar você de fora e você vai deixar ele fazer o trabalho. Porque quem vai operar é ele. A mão que vai colocar é a dele. É ele que vai operar o milagre. Você acredita assim de glória a Deus? Jesus tem uma obra linda. Talvez você não compreendeu ainda a obra que Deus tem. Mas Ele tem algo profundo na sua história. Ele tem algo profundo no seu viver. Tenha certeza disso. Jesus vai mudar você da planta dos pés até o alto da sua cabeça. Talvez você não compreenda agora o que eu estou te dizendo. Um dia você vai entender algo que eu estou falando. Talvez você diga, mas como? Não tem jeito. Para o meu Jesus tudo tem jeito. Ele quebra as barreiras. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você não entende hoje, Ele vai esclarecer para você. E vai dizer que Ele é o Deus da sua vida. E vai mudar a sua história. Glória a Ele nesta noite. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. 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 Essa moça aqui de cetim branco que está na primeira cadeira do lado de cá. Você, Deus manda te dizer assim: não te preocupes. A providência vai chegar. Vai chegar nas tuas mãos. Ninguém vai passar à tua frente. O que Ele tem preparado para você é muito mais glorioso do que você pensa, que você imagina. Não te preocupes, não te perturbes. Porque assim diz o Senhor para ti nesta noite: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Eu sou aquele que faço e ninguém pode desfazer. Somente me serve e continua sendo fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória àquele que pode, àquele que tem, àquele que era, àquele que é, aquele que há de ser. Glória àquele que padeceu, aquele que morreu, mas aquele que reviveu, aquele que subiu, mas um dia vai descer para arrebatar a sua igreja.
foi até aqui que o Senhor me deu. Eu não sou homem hipócrita nem enviando para passar o que Deus me deu. Falo aquilo que Deus coloca no meu coração. Aleluia. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O Senhor Jesus está no meio desta igreja. É por isso que Ele ainda pode mandar para ele. Quando Jesus está, Ele manda. Tem lugares por aí, irmãos, a gente que dá umas andadazinhas de vez em quando. Tem lugar por aí que o dirigente chega e diz: olha, o tema que eu quero que você pregue é esse. Aí você diz: mas como pode ser? Jesus me deu uma palavra. É um lugar que Jesus não pode mandar mais, irmão. O homem está mandando em tudo. Mas quando Jesus está no lugar, irmão, é gostoso demais. Você sente até no falar dos irmãos. Não é preciso nem mandar. O crente já está dizendo: oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Ele já está dizendo: oh, que maravilha. Oh, que culto que Jesus bom. Não é preciso nem dizer nada. Jesus só está dizendo ali: vou fazer, vou realizar. Estou trabalhando, estou agindo, estou consertando, estou trabalhando, estou transformando, estou fazendo. E o crente está acreditando. E que Deus abençoe.